Então, por favor, vamos à leitura da mensagem. Certo. Mensagem de ambientação. Irmãos em perigo. Os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes verbais. Os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são próprios. Os que colocam a mente em outro mundo, de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. Os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Os que reconhecem a grandeza das verdadeiras divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação. Os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidades de serviço aos outros. Os que declaram perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal. Os que encontram ensejo de se entediarem da vida. A mensagem é interessante, né? Porque ela mostra, né, justamente os comportamentos que vão deixar a gente como irmãos em perigo, né? Que é centralizar em nós mesmos, né, no egoísmo. Então, são pontos de alerta que devemos estar sempre atentos, né, para não cair nessas armadilhas, né? Perfeito. Obrigado, Oswaldo. Mais alguém? Então vamos à nossa prece, por favor. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo por esse momento de estarmos aqui reunidos mais uma vez, com a possibilidade, Senhor, de refletirmos sobre, até mesmo sobre esta mensagem inicial, que nós possamos nos dedicar, Senhor, ao bem, falando no bem, pensando no bem, agindo no bem, para que dessa forma, Senhor, somente dessa forma consigamos atingir os nossos objetivos. Que cada dia que se passa, Senhor, possamos aproveitar os momentos que nos são oferecidos e agradecemos a Deus pela vida, por tudo que Ele nos dá, por tudo que haverá de acontecer e que nós nos preocupemos, Senhor, em nos melhorar cada vez mais. Agradecemos a Deus, sobretudo, a Jesus, nosso amigo maior, e aos nossos benfeitores que nos assistem em todos os momentos de nossas vidas. E que possamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje na tua santa e bendita paz. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Pedrão. Então, Valdeni, está contigo aí e o Carlão. E o Carlão. A dupla dinâmica aqui, né, Carlão? Então vamos lá. Item, capítulo 28, o item 53. Nós vamos começar por a prece por um agonizante. Então, não é 53. 57. 57, perdoe-me. Vamos lá? 57. Boa noite, pessoal. Peço por um agonizante. Prefácio. A agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode dizer-se que nesse momento o homem tem um pé neste mundo e um no outro. É penosa às vezes essa passagem para os que muito apegados se acham à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, ou cuja consciência se encontra agitada pelos pesares e remorsos, pelos pesares e remorsos. Para aqueles cujos pensamentos, ao contrário, buscaram o infinito e se desprenderam da matéria, menos difíceis de romper-se são os laços que o prendem à terra e nada tem de dolorosos os seus últimos momentos. Apenas um fio liga então a alma ao corpo, enquanto que no outro caso, profundas raízes a conservam presa a este. Em todos os casos, a prece exerce ação poderosa sobre o trabalho de separação.
Pela adiante, peço pelos doentes e também o céu e o inferno, segunda parte, capítulo 1, o passamento. Eu destaquei algumas partes aqui deste prefácio do Kardec. É penosa, às vezes, essa passagem, o fato da desencarnação, né? Há uma agonia para a desencarnação. Ele diz, é penosa, às vezes, essa passagem, para os que muito apegados se acham à matéria, e viveram mais para elas, ou mais para os bens deste mundo, do que para os bens do outro mundo, do plano espiritual. Isso é uma alerta, acima de tudo, pelo menos assim eu percebo, um alerta a cada um de nós e um convite à reflexão. Como é que está a minha situação? Como é que eu estou em termos de apego a bens materiais? E quando a gente fala em bens materiais, não vamos falar só em dinheiro, mas também em pessoas, em ideias, em crenças limitantes que nos impede de crescer, que nos impede de aprender. E o prefácio de Kardec aqui é bastante claro, porque ele nos convida a essa reflexão. Para aqueles cujos pensamentos, ao contrário, buscam o infinito e se desprendem da matéria, menos difíceis de romper-se são os laços que o prendem à Terra. Eu acabei de vir agora de um grupo que nós estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna. E lá o André Luiz nos mostra algumas situações de espíritos desencarnados, que nem sabem, algumas situações, nem sabem que desencarnaram, e que estão presos ao corpo, já em decomposição, e sentindo, tendo a sensação de todas as dificuldades da decomposição daquele corpo. E os espíritos dizem lá, que a André Luiz, os orientadores lá do espaço, né, que esses espíritos são apegados à matéria, são materialistas, não no sentido literal da palavra, mas apegados à matéria. E esse apego nos dificulta o desligamento do plano físico. Há uma situação em que há uma pessoa presa ao corpo em decomposição e reclamando porque quem vai tomar conta do dinheiro dele? Quem vai tomar conta do dinheiro? Estão desperdiçando o dinheiro dele. Então, essa é um alerta para que a gente tenha esse cuidado de, já neste momento, começarmos esse processo de desprendimento dos bens materiais. Até porque cada um de nós vai passar pela morte. Cada um de nós, hoje ou amanhã, não sabemos quando, mas cada um de nós vai passar pela morte. E como diz lá o Jerônimo, ao André Luiz, não há dois desencarnes iguais. Sempre há diferença nos desencarnes. E o que faz a diferença? A nossa prática no bem, a nossa vivência e o nosso conhecimento. Aí ele mostra a situação do Dimas, nesse livro, nós vamos estudar esse livro um pouco mais à frente. Ele mostra a situação do Dimas, que era um médium, trabalhador de casa espírita, anos e anos de trabalhador de casa espírita, e perturbado, porque acabou de sair do corpo e está convocando, evocando a esposa, os filhos, que ele está com saudade, meio que desequilibrado. Meio não, bem desequilibrado. Isso, trabalhador assíduo da causa espírita. Então, tenhamos nós, e aí eu digo para mim, tá? Eu digo nós aqui, mas eu digo para mim pessoalmente, pela primeira pessoa, eu tenho esse cuidado de estar me observando. Eu estou efetivamente orientando os meus familiares para não me prenderem quando eu tiver que sair? Eu estou orientando efetivamente, conversando com eles sobre isso, eu mostrei sobre isso, eu falei sobre isso, e eu estou trabalhando para sair dessa situação, ou para não estar preso a um corpo em decomposição? Essa é a situação que cada um de nós precisa, pelo menos aqui no grupo, imagino eu, cada um de nós precisa refletir. Diga, Angélica. Boa noite. Boa noite. Valdenir e Mauro, né? Eu Sim. gostaria de entender melhor
essa questão do desprendimento, que eu acho assim, como avaliar, né? Que você diz, como que eu posso avaliar o meu desprendimento, em termos de desprendimento? Eu acho que eu só posso sentir quando eu passo pela situação. Meu raciocínio é esse, né? Então, por exemplo, eu posso falar, eu sou desprendida, porque eu dou as minhas roupas, eu dou alimento, eu dou dinheiro, eu dou assim, né? Eu não tenho apego, mas eu não sei, é porque não me falta, tá entendendo? Assim, aí eu queria saber se tem um dosador, porque como que eu explico? Porque se eu falar assim, eu sou desprendida, então para mim, quando eu desencarnar, então não tem problema, o que eu ficar aqui vai ficar, façam o que quiserem. Eu não sei, eu não passei por isso ainda, então eu não sei como é que vai ser na hora do meu desencarne, se eu vou estar ali apegada, se eu vou estar. Eu sei que eu estou exercitando nessa encarnação um desapego, que é lógico que eu sou apegada, né? Aí eu queria entender como que você sabe que você está desapegando. Por exemplo, você falou também assim de pessoas, né? Olha, a gente é apegada aos amigos, você quer bem, você quando vê, você fica acha boa aquela presença, muitos você não quer nem que saia de perto de você, mesmo não vendo, você quer bem. Então, eu queria assim, uma explicação, se é que tem explicação, se é que tem alguma coisa para vocês me ajudarem a entender, para poder analisar se eu estou no caminho certo, o que que eu tenho que pensar, o que que eu tenho que fazer para saber se as minhas atitudes estão contribuindo para que eu me desprenda, mas realmente me desprenda. Não é só falar, não, eu não importo com isso. Eu Ô, importo sim, Angélica, porque quando eu perco uma pessoa, eu fico muito triste. Aquela pessoa que morre para mim me dá uma tristeza grande. Eu não revolto. Eu entendo que existe aquele momento, mas a gente fica muito triste, né? Muitas vezes você lembra demais, ou então, por exemplo, quando te roubam alguma coisa. Foram-se os anéis, mas ficaram os dedos, né? Tem hora que a gente fala isso da boca para fora. Você quer pegar o ladrão, meter na cadeia e dar um bom castigo nele, entendeu? Então, quer dizer, eu não me desprendi, mas também não me revolto por isso. Entenderam o que eu quis dizer? Estou muito prolixa, não, ou sem entendi. saber falar. Entendemos, sim. É. Diga, Mauro, você começou. Então, um termômetro, ô, Angélica, para você medir isso, é o nível de dependência. Tanto Hum, dependência material, emocional. Você pode dizer assim, eu dou. Tá bom, mas você doa daquilo que você já não quer mais. Mas você está desprendida o suficiente para doar também aquilo que você ainda faz uso? Essa é a questão. No relacionamento, a mesma coisa. Os meus relacionamentos, eu me sinto dependente emocionalmente? Se eu percebo que eu estou dependente emocionalmente, isso vai ser um problema quando eu desencarnar, porque essa dependência vai junto. hum, O sentir a falta quando alguém desencarna, quando alguém vai para uma viagem, né, de longo período, isso está dentro do contexto de normalidade. Agora, começa a complicar quando eu me sinto dependente. Aí, a dependência é um sentimento que nós vamos levar onde quer que a gente esteja. E isso pode ser um fator de dificuldade, penso eu. E aí também eu concordo com você, Mauro, e complementando ou acrescentando alguns comentários, é, sentir falta é uma coisa, ser apegado é outra. E aí me permita uma experiência pessoal, por favor. Sei que não é muito apropriado, mas uma experiência minha pessoal. Eu tenho dois netos. E para mim são as pessoas que eu mais amo no mundo. São realmente pessoas importantíssimas que mudaram a minha maneira de perceber, de amar, de sentir as coisas.
Um desses netos está morando no Canadá. Foi para lá, está morando lá. Eu sinto saudade? Sinto. Mas eu sei que isso é para o bem dele, eu sei que ele está trabalhando para ele, e eu sei que ele não pode ficar apegado a mim, agarrado a mim. Então, eu já passei por outras situações de doença, de diagnóstico de doença muito ruim, uma leucemia, por exemplo, num neto, que eu convenci a mãe, a avó, a família inteira de que Deus estava certo, dando uma leucemia para uma criança de 2 anos de idade. Só uma experiência pessoal, tá? E com isso não estou me colocando em evidência, por favor, não é essa a ideia. Mas só para separar o amor do desprende, do apego. Quem ama, até brinquei um dia desse lá no SEAC, né? Quem ama, liberta. Quem ama, entende. Quem ama, perdoa. Quem ama, porque amar é, né? Tem aqueles álbuns, assim, né? De amar é. Amar é perdoar. Amar é entender. Amar é perdoar. É compreender. É desprender. Então, amar é natural. Mas o amor independe de distância, independe de estar junto ou não, independe de estar encarnado ou não. Então, essa pelo menos, complementando, pelo menos acrescentando um pouco a fala do Mauro, eu acho que é por aí. Então, e lembrando da questão 919, lá do Livro dos Espíritos, nós precisamos nos conhecer. Como é que está o meu apego? E só eu vou fazer essa avaliação. Só eu vou olhar para mim e dizer, ainda estou apegado, ainda tenho essa crença limitante, ainda tem esse apego ao bem material ou a pessoas. Nós vimos ontem, no capítulo 50 lá do livro Nosso Lar, quando o André Luiz diz, entendi que a Zélia e os filhos não eram propriedades minhas. Ele estava apegado até aquele momento, como posse. Naquele momento, ele entendeu, depois de uma semana de dor, de sofrimento, ele entendeu que aquelas pessoas não eram propriedades dele. E entender, precisamos entender, eu sempre digo isso, às vezes até em consultório. Os nossos filhos não são nossos filhos. Eles estão nossos filhos. Estão nossa esposa, estão nosso marido, nossos filhos, nossos primos, nossos irmãos. Estão. Porque, em realidade, todos somos irmãos. E todos precisamos querer bem uns aos outros. Eu não sei se isso te ajuda, se te ajudou em alguma coisa. Se não ajudou, por favor, fique à vontade para usar a réplica ou a tréplica. Sim, eu entendi então assim que para a dúvida que eu estava, né, de me avaliar, é o que o Mauro disse, né? O termômetro seria eu verificar comigo mesmo o meu nível de dependência material e emocional daquilo que eu estou me desapegando, vamos dizer assim, né? Eu tenho Uhum. que verificar o nível de dependência disso. Então, tem que começar a meditar nisso, né? E o que você disse aí de reconhecer realmente que, com relação às pessoas, é um íntimo, né? Aliás, tudo aqui para nós é um empréstimo. Então, eu entendo que eu tenho que me perguntar se eu estou aceitando e entendendo isso, não é? Para Perfeito, ver como é que está o meu desapego. perfeito. O pique está Obrigada. sempre conosco, Angélica. Naquela Oi? brincadeira do pique, o pique está sempre conosco. Hum, Então, nós é que pois temos que é, parar, isso temos que é que olhar, complicado, temos que né? refletir. O pique, nós estamos sempre no bobinho. Naquele jogo de Hum, bola lá no bobinho. Nós sempre estamos no bobinho. Então, precisamos nos olhar, nos ver. O que é que eu estou fazendo? Qual é o meu papel, né, nessa fila do pão? Como o pessoal nossa, brinca aí, né? O que é que eu estou fazendo nessa fila do pão? Estou me é muita desprendendo? pergunta. Pois é. É só as perguntas que movem o mundo, né? Então vamos perguntar, porque só perguntando a gente vai buscar respostas. Tá bom, obrigada. Diga, Carlão. Você Opa. está. É,
não chega a ser o tema, né? Agonizante. Mas, em cima da pergunta da Angélica, só que para outra pessoa, como ajudar uma pessoa que finge desprendimento, tipo assim, daqui a pouco eu vou morrer, vai ficar tudo aí. Daqui a pouco eu vou morrer e fica falando isso o tempo todo. Vira e mexe, solta essa, vai falando isso aí. Como a gente, não é aconselha, né? Ajuda essa pessoa a colocar isso um pouco de lado e viver o momento que ela está vivendo ali. Carlos, a Isso, gente isso não é desprendimento, né? Isso não... não, não tem nada a ver com desprendimento. Mas nós temos que entender que nós só podemos ajudar as pessoas que queiram ser ajudadas. E precisamos entender que muitas vezes a dor é uma mestra melhor do que as nossas falas. A dor normalmente nos convida à reflexão. Agora, querer ajudar as pessoas porque eu acho que ela está cometendo equívoco, não vai ajudar. É se colocar à disposição para. Que tal? E nunca fazer afirmativas peremptórias, mas pergunta. Coloca dúvida. As perguntas que eu falei para a Angélica agora, né? É o que a gente faz no consultório. Que tal isso assim, assim? Talvez assim não ficasse melhor? Você já pensou desse jeito ser assim? Talvez desse modo ficasse melhor? São perguntas para as pessoas começarem a pensar, começarem a refletir. Mas entendendo os nossos limites, as nossas impotências. Nós somos impotentes diante da vontade do outro. A vontade do outro precisa ser soberana em relação a nós, em relação a ele. Como Jesus diz lá, né? Afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus é que é maior. Então, para ajudar uma pessoa, é preciso primeiro saber, ela quer ser ajudada? Senão, você vai malhar em ferro frio e não vai conseguir fazer nada. Pelo menos assim eu entendo. Tem um aspecto também que tem que ser levado em consideração, como essa pessoa entende esse depois, né? Uhum. Como é que ela percebe esse depois? Então ela vai dizer assim, quando eu for embora vai ficar tudo aí, tá bom. Mas como você percebe esse vai embora? O que você pensa sobre isso? Né? Faz o seguinte exercício, ó, vamos imaginar que você vai fazer uma viagem sem volta, ou sem perspectiva de volta. Como ficaria você com as coisas que você vai deixar aqui? As coisas materiais, as coisas, né, as famílias, as pessoas, né? Como você se sentiria? Faz um exercício. Aí você vai saber como é que ela ia perceber. Eu vou viajar, mas de onde eu estiver, eu continuo controlando. Não, nessa viagem você não vai controlar nada. Vai Sem ficar tudo celular. aqui. Você vai confiar nas pessoas que vão ficar aqui. E aí, como é que você vai se sentir? É um exercício muito bom, muito próximo, né? Aí, dependendo desse retorno, né, que ela der, aí abre-se a oportunidade de outras conversas, né, de outras temáticas. Você quer ajudar a pessoa, não é? Então você tem que saber como a pessoa pensa sobre aquilo para que você possa conduzir a conversa. Se você for no escuro, aí fica mais difícil. Digneide Siqueira. Não, quando a Angélica falou, mas eu dou as minhas coisas, né? Será que isso eu estou fazendo por desprendimento? Eu dou aquilo que não está me faltando. Eu, particularmente, acho que mesmo que você doe aquilo que você está te sobrando, o fato de você doar é porque você não tá apegado àquilo. Porque eu vejo muita gente, assim, nos casos, a gente às vezes escuta, de gente que tem um monte de coisa, mas nem assim quer dar. Não é isso? Então, essa percepção que é muito particular, né? Como o Valdemir falou. São coisas Exatamente. muito particulares, né? Não dá para a gente pegar uma experiência do vizinho e querer aplicar integralmente para a gente, né? Muitas coisas são variáveis
que não fazem parte da nossa vida, não fazem parte das nossas experiências e que não vão casar. Exatamente. Então, nós temos aqui, como o Valdemir falou, primeiro nos conhecer, como eu sou em relação a isso, né, sobre esse aspecto. Ah, eu penso assim, eu ajo assim. Como eu estou agindo em função desse conhecimento que eu estou tendo? Vai me facilitar ou me dificultar? Ah, vai me facilitar. Então, tudo bem, segue em frente. Não, vai me dificultar. Então, eu tenho que fazer algo para que isso no futuro não seja um peso, não seja uma dificuldade, né? E comece o quanto antes. Porque todo o processo de mudança é longo, né? A gente fala sempre, né? Não é o fato de nós estarmos aqui dialogando, refletindo, concordando, que amanhã eu já estarei fazendo diferente. Não é assim que funciona. Então, nós temos que trabalhar, exercitar, vivenciar para sedimentar essa nova atitude, né? E é um processo, né? Nós não temos que nos desesperar de forma alguma. Isso aí é só dificuldade que a gente coloca na nossa bolsa, né? Então, é entender que o processo está em curso. Pode ser que eu não consiga hoje, mas eu já entendi que é um caminho que eu tenho que percorrer. Pode ser que eu ainda não consiga hoje. Mas, se isso for algo verdadeiro em mim, eu vou voltar para o plano espiritual com essa convicção. E já será um grande ganho, né? E aí nós vamos caminhando devagarinho. Com o exemplo do André Luiz, né? Nós lemos ontem, né? As reflexões dele. Olha como ele estava e como ele está agora terminando um período de aprendizagem lá em nosso lar. Ele já consegue fazer? Ninguém sabe, só quando ele for experimentar. Mas o entendimento dele já mudou. Isso a gente vê. O entendimento dele já mudou. Se ele vai transportar o entendimento para a ação, só o futuro dirá, né? Então é a mesma coisa com a gente aqui. Quem são os instrutores nossos hoje aqui? A doutrina espírita, Jesus, né? Os nossos espelhos, né? Então, eles estão fazendo o papel que os mentores do nosso lar estão fazendo com o André Luiz. Então, todos nós temos diante de nós todas as oportunidades, não precisa esperar desencarnar para isso. E vamos agir exatamente como aqueles que lá estão. Aquela senhora que, apesar de tudo, preferiu ficar na ociosidade, e outros que desejaram enfrentar suas próprias dificuldades para uma vida diferente, para um pensar diferente, um agir diferente. É isso, e isso é individual. Diga, Pedrão. Eu tive curiosidade de ler O Céu e o Inferno, sobre o passamento, e aqui logo no início, Kardec coloca assim, ó, a certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Essa é a questão, porque tem a questão do que está se falando aqui, que é o apego aos bens materiais, coisas materiais, mas há a questão também da consciência dos nossos, que até o próprio Kardec fala aqui no Evangelho. Isso é que causa esse temor no espírito e não a morte propriamente, né? Só isso. Exato, então. Tudo está na consciência, né? Tudo está na consciência. O apego está na consciência, não está em outro lugar. Então, o apego, seja ele de que maneira for, as dificuldades, sejam elas quais forem, elas são patrimônios nossos. Aonde quer que a gente vai levar junto. Todas as virtudes, todas as dificuldades, elas vão conosco. Então, sabedores disso, vamos começar hoje a tirar da bagagem aquilo que só vai pesar, né? Vamos tirar, pô. Vamos tornar essa bagagem mais leve, né? É isso.
Tirar as batatas podres da mochila. É, A gente vai botando batata podre na mochila. Agora, o Kardec fecha esse prefácio de uma maneira brilhante, como sempre, que diz: em todos os casos, a prece exerce ação poderosa sobre o trabalho de separação. Então, com apego, sem apego, em qualquer situação. Tanto é que nesse mesmo livro, no A Obreiro da Vida Eterna, eu estou dando algum spoiler, porque a gente vai estudar ainda daqui a algum tempo. Ele é o quarto livro, então a gente vai levar algum tempo para chegar lá. Mas o Fábio prepara a família para o desencarne. O Dimas não prepara, então sofre horrores com a separação. O Fábio, que é outro trabalhador espírita, prepara a família para essa separação. Orienta a família como se portar. É o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos estudando para entender esse processo. Agora, entendendo só o conhecimento não é suficiente. O conhecimento nos ajuda, mas não é suficiente. Conhecimento precede a prática, a vivência. Eu conheci, entendi, agora eu vou praticar, vou vivenciar. Quando tiver conhecido, estiver praticando ou praticado, aí sim eu estou no caminho, estou caminhando. Porque hoje nós conhecemos o caminho, já sabemos o caminho, mas quantos de nós já estamos caminhando? Aí é cada um perguntar por si, né? Cada um de per si. Já estou caminhando na direção do desapego? Já estou caminhando nessa direção? Ou ainda estou conhecendo o caminho, mas não comecei a caminhada ainda? É a situação de cada um de nós. A pergunta que cada um de nós precisa fazer a nós mesmos. E como diz a nossa irmã Joana de Ângeles, esse é um processo muito difícil, porque é olhar para as nossas dificuldades, é nos despir diante do espelho e olhar o nosso orgulho, as nossas dificuldades de uma maneira geral. Normalmente nós não queremos isso. De uma maneira geral, nós ainda somos, de uma maneira geral, por favor. Aí deixa eu usar a primeira pessoa. De uma maneira geral, eu ainda sou narcísico. É o que nos ensinam os amigos espirituais. Então, o mundo precisa girar em torno de mim. Diga, Carlão. É só compartilhar esse finalzinho que você falou aí, que interessante, né? Da a prece, tem uma ação poderosa na separação, que eu lembrei, quando eu li, eu lembrei da minha avó, quando ela desencarnou. Ela pediu para eu subir no quarto, né? Que ela estava internada. Aí eu fui, logo assim que eu a vi, entrou a enfermeira. Entrou a enfermeira, foi lá nela, aí eu estava um pouco mais atrás, ela falou, vamos fazer uma prece que sua avó tá indo. Aí eu já esperava, né? Aí eu, tudo bem. Aí fizemos a prece, acabou a prece, ela saiu, eu não vi mais a enfermeira, e minha voz encanou. Justamente na hora que a enfermeira entrou lá. Não vi mais a enfermeira. Procurei para agradecer, mas não vi mais. Porque não é um comportamento da enfermeira. Normalmente não é um comportamento da enfermagem, né? Pois é, Até porque a pessoa pode ser ateu, não? Pode ser a pessoa ateia, né? Então, mas, de qualquer maneira, a prece é um recurso que nós poderemos usar. E aí não tenhamos dúvidas. Em caso de dificuldade, oremos. Lembrando o Mauro lá, né? Quando estiver lá no umbral, vamos fazer uma prece, montar um grupo, fazer um grupo de estudos. Então, é. em caso de dúvida, prece. E prece, gente, não é aquela sofisticação de palavras bonitas, difíceis. É um sentimento. A prece é, acima de tudo, sentimento. Sentimento de humildade e de aceitação da vontade de Deus, como Jesus nos ensinou. Que seja feita a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Está lá na oração do Pai Nosso, né? A oração dominical. É, trazendo um exemplo aqui, né, antes de entrar no nosso estudo aqui do Evangelho, a gente está estudando com os trabalhadores da casa o livro Devassando o Invisível, da Dona Ivone Pereira, né?
E hoje, especificamente, nós estávamos lendo uma parte do livro que nós já tínhamos comentado ontem lá no livro do Nosso Lar, e eu acho pertinente, porque o assunto que nós estamos falando aqui é do apego, né? E aí ela está emancipada no estado de letargia, né? Ela tinha essa faculdade mediúnica, né? Ela se emancipava no estado letárgico e ela ia então conduzida pelos mentores para observar, né, os espíritos e depois trazer as impressões e registrar, né, nas obras que ela escreveu. E ela, nesse momento do livro, ela foi levada a uma região sofredora e ela foi dada a ela a tarefa de esclarecer o espírito sofredor. E ela falou assim, mas como é que eu vou esclarecer, né? Eu não. Eu vi, quem sou eu para esclarecer alguém, né? Mas foi dito, não, você que vai. Então veja que ela, encarnada ainda, já estava sendo treinada para esclarecer os irmãos sofredores, né? E ela foi nessa tarefa. E nesses companheiros que ela foi esclarecer, a dificuldade dele é que ele tinha fome. Eu tenho fome e sei que não posso me alimentar como antes. E aí ela conversa com ele, falando: mas você nunca recorreu a outro recurso para saciar a sua fome? E ele falou: qual? Aí ela: a prece, né? A prece seria um recurso que você poderia utilizar para saciar essa fome. E aí, muito bem. E aí, ela mais adiante vai dizer o seguinte: ela vai fazer uma pergunta ao mentor espiritual. E ela diz assim: e os pecadores a quem visitamos? Então, ela já está voltando dessa assistência, tá? Foram lá, fizeram o trabalho, já está voltando. E ela está trazendo as impressões. Está dizendo assim: e os pecadores a quem visitamos? Eles se alimentam realmente conforme o entendimento humano que se me afigurou ali o dedicado ao moço, uma vez que este será mero produto físico terreno? Aí, o mentor acariciou-nos paternalmente a cabeça, como lhe é antigo hábito, e impelindo-nos docemente para o retorno à vida corporal. Então, o mentor estava trazendo ela de volta, né? Para que ela despertasse, saísse do transe mediúnico. Retorno à vida corporal, despertando-nos da letargia, respondeu sorridente e bondoso, recordando o diapasão da resposta do mestre Nazareno às indagações do senador Nicodemos, que o visitara dentro da noite. Ó, tu te dizes espírita e médium e desconheceis tão importante tese doutrinária? Ainda puxou a orelha dela, né? Ou seja, estamos estudando aqui. E nós poderemos ter essa mesma dúvida lá desencarnado. E aí o mentor vai dizer: mas vem cá, você estudou todos esses anos. Você nunca refletiu sobre essas coisas? Você não guardou aqueles conhecimento todo? É o que ele está falando para ela aqui. Aí ele diz, continua: não leste, porventura, os códigos compilados por Allan Kardec há um século, dados à luz da publicidade? Procura relê-los. Ele não disse de pronto para ela, não. Procura relê-los com atenção e encontrarás resposta à pergunta feita. Então, deu tarefa para ela, né? E aí ele continua: de outro modo, por acréscimo de misericórdia, concedida pela lei da criação aos sofredores e desajustados espirituais, teremos o direito de prover certas necessidades imaginárias que, como espírito, já não poderão sentir, mas que a mente conserva. Olha aí, ó.
A mente conserva. Então, tudo está em nosso acervo mental. Se nós não cuidarmos disso agora, se nós não disciplinarmos isso agora, isso será a dificuldade que nós vamos criar lá. Não vai ser ninguém que vai nos impor essa dificuldade. Nós vamos nos impor a dificuldade. Por quê? Está aqui, ó. A mente conserva pelo seu retardamento evolutivo. Então, a mente conserva essas necessidades pelo retardamento evolutivo. E o faremos de bom grado, olha aí, ó. E o faremos de bom grado, até que se reequilibrem as suas impressões. Então, ele vai precisar ser esclarecido para que as impressões que ele guardava até então se modifiquem, cortando-os, serenando-os para o advento do verdadeiro raciocínio, porque ele está ainda sob o impacto da ilusão criada na reencarnação última. Verdadeiro raciocínio, de que resultará a adaptação ao estado espiritual. Então, enquanto ele estiver sobre o efeito dessas memórias, dessas lembranças, né, que o dificultam no plano espiritual, ele ainda não alcançou essa adaptação do retorno à vida espiritual. Por isso, fica naquele estado que a doutrina nos fala, o estado que não é comum a todo mundo, que é relativo, de perturbação. Onde está a fonte da perturbação? Nossa mente. E só vamos sair desse estado de perturbação quando vencermos essa dificuldade de entendimento e nos readaptarmos à vida espiritual. Aí nós nos livramos desses impactos e começamos um processo novo no mundo espiritual. Então, essa leitura dessa obra é muito interessante e eu achei muito pertinente ao que nós estamos conversando hoje. Diga, Sandra. Mauro, estão me ouvindo? Sim. Sim. O que acontece? Isso bate muito com o que a gente conversou ontem, né? No momento que eu me desespero, se eu vou respirar ou não vou respirar, parece boba a pergunta, eu até classifiquei como boba, mas no momento que eu vou tirando as imaginações, as, as, as ilações da cabeça, eu vou para esse processo um pouco menos pesado, aquilo que o Valdeni falou, tirando as batatas podres, que são o quê? As ideias absurdas, né? Porque, se não me engano, você falou que aí, pelo que eu entendi, todos nós somos amparados numa saída de encarnação. E esses irmãos que nos trouxeram devem estar envolvidos com isso. Então, eu me senti muito feliz de ter perguntado ontem e o nó ficou na minha garganta e você conseguiu amenizar, não tirar de todo, mas conseguiu amenizar, porque, no mínimo, eu já boto um pé no freio nos meus sentimentos. Peraí, não é bem assim, né? Nenhum desencarne é igual ao outro, depende da capacidade que você faz, o que você vai fazer da tua vida, se você está se interessando em se é, tirar o paradigma da tua cabeça, né? São paradigmas de séculos. Quer dizer, tudo isso vai adiantar no desenlace mais tranquilo, né? Então, eu agradeço a você muito por você ter me ajudado ontem, eu ter ficado depois do tempo e ter falado nisso, tá? Ok. Valdemir, está contigo. Continuamos então, Carlão. Aí vamos para as preces, né? Para o modelo de prece que Kardec coloca aqui para os agonizantes. Prece.
Deus onipotente e misericordioso, aqui está uma alma prestes a deixar o seu envoltório terreno para volver ao mundo dos espíritos sua verdadeira pátria. Dado-lhe seja fazê-lo em paz e que sobre ela se estenda a tua misericórdia. Bons espíritos que a acompanhaste na terra, não a abandoneis neste momento supremo. Dá-lhe forças para suportar os últimos sofrimentos, porque lhe cumpre passar neste mundo, a bem do seu progresso futuro. Inspirai-a para que consagre ao arrependimento de suas faltas os últimos clarões de inteligência que lhe restem, ou que momentaneamente lhe advenham. Dirigi meu pensamento a fim de que atue de modo a tornar menos penoso para ela o trabalho da separação e a fim de que leve consigo a abandonar a terra as consolações da esperança. Olha, Cara, gente, só um minuto, Valdemir, depois você sim, por completa, por favor. favor. Isso nós vivemos, testemunhamos com o desencarne da tia Alice, né? Ela estava no hospital, né? Estava naquela situação bastante angustiosa, né? E nós três, eu, Dulce e a Raquel, né, as filhas dela, mas eu lá na clínica, fizemos uma prece. E foi, não pegamos exatamente essa prece, mas o sentido da prece foi exatamente desse que nós acabamos de ler, né? E naquela mesma noite, na madrugada, ela desencarnou. Então, é como a própria prece orienta, né? O propósito é ajudar o companheiro a sentir o alívio, né? Se sentir seguro, em paz, amparado, para aquele momento que é derradeiro para qualquer um de nós. Será derradeiro para qualquer um de nós. Mas ela com certeza se sentiu envolvida, amparada, né? E no final, naquela mesma noite, ela então desencarna. Então foi algo que, diante do nosso item de hoje, né? Nós conseguimos, fizemos essa ligação daquilo que nós vivemos textualmente lá com a nossa irmã Alice, a prece que foi feita à noite e na madrugada ela então desencarna, né? Foi algo realmente muito bom, né, para todos nós. Desculpa aí, Valdemir, pode tocar. Não, tranquilo, foi bom. Eu só para ratificar as suas palavras. O fim do prefácio do item 57. Em todos os casos, a prece exerce ação poderosa sobre essa separação do corpo e da alma. Então, chamando a atenção disso para entendermos a importância da nossa prece. A hora que tivermos com dificuldades, tivermos sofrendo, lembremos-nos de orar. Lembremos-nos de agradecer pelas dificuldades. Estão nos apresentando naquele momento para nos ajudar na nossa caminhada. E eu ia perguntar se ficou alguma dúvida em relação à prece que o Carlos acabou de ler. Porque é modelo de prece, né? Não tem um padrão. Isso aqui é só uma sugestão de Kardec para a gente seguir. Então, não há muito comentário a fazer, a não ser que haja alguma dúvida. Como não tem dúvida, então vamos ao item seguinte, Carlão. Vamos lá. Item 4. Prece pelos que já não são da terra. Prece pelos que já não são da terra. Por alguém que acaba de morrer. Prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não objetivam unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia, também tem por efeito auxiliar-lhes no desprendimento, e, desse modo, abreviar-lhes a perturbação que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na quantidade de palavras que se profiram mais ou menos pomposamente e em que, a miúde, nenhuma parte toma o coração. As preces que deste se elevam ressoam em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. Capítulo 27, número 10. O 27 é o capítulo anterior, que é o pedir e obtereis.
Tudo que pedir na prece em meu nome vos será dado. Claro que nos serão dados tudo aquilo que pedimos, mas tudo aquilo que for bom para nós. Então, eu vou pedir uma casa de campo, um carro novo. Os espíritos não cuidam desse departamento. Eles cuidam da parte ético-moral, da nossa parte ético-moral. E o que ele diz aqui? A eficácia não está na quantidade de palavras, mas no sentimento, no pensamento. E o pensamento para o espírito é tudo. Então, nosso sentimento é que dá valor à prece, é que dá qualidade à nossa prece. Como dizem os amigos espirituais, ela pode não sair do ambiente onde nós estamos e pode atravessar distâncias infinitas. Depende de cada um de nós. E, como ele diz aqui também, essa separação é sempre mais ou menos penosa. Agora, é claro que depende, como falamos para a Sandra ontem, tudo depende, a Sandra Mirabelli, tudo depende da evolução do espírito. Então, há espíritos que saem do corpo numa boa, outros têm dificuldade. E mesmo aqueles com conhecimento, com prática, às vezes têm dificuldade, como é o caso do livro Voltei, lá do irmão Jacó, onde ele mostra a dificuldade dele. E quem estava tirando ele do corpo era o doutor Bezerra de Menezes. E ele estava atrapalhando o Bezerra. Então, sente dificuldade também. Então, mais uma vez, trabalhar, servir, estudar, ajudar, nos elevar para esse momento nosso ser menos difícil, menos penoso. E aí vamos à prece, então, Carlos. Vamos lá. Prece. Onipotente Deus, que a tua misericórdia se derrame sobre a alma de N, e a quem acabaste de chamar à terra. Possam ser-lhe contadas as provas que aqui sofreu, bem como ter suavizadas e encurtadas as penas que ainda haja de suportar na espiritualidade. Bons espíritos que o vieste receber, e tu, particularmente, seu anjo guardião, ajudai-o a despojar-se da matéria, dai-lhe luz e consciência de si mesmo, a fim de que saia presto da perturbação inerente à passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que haja cometido e o desejo de obter permissão para as reparar, a fim de acelerar o seu avanço rumo à vida eterna bem-aventurada. N. Acabas de entrar no mundo dos espíritos, e, no entanto, presente aqui te acha entre nós. Tu nos vês e ouves. Por isso que de menos do que havia entre ti e nós, só há o corpo perecível que vês de abandonar e que em breve estará reduzido a pó. Despiste o envoltório grosseiro, sujeito a vicissitudes e à morte, e conservaste apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Já não vives pelo corpo, vives da vida dos espíritos. Vida essa isenta das misérias que afligem a humanidade. Já não tens diante de ti o véu que as nossas vistas ocultas os esplendores da vida no além. Podes, doravante, contemplar novas maravilhas, ao passo que nós ainda continuamos mergulhados em trevas. Só um minutinho, Vamos. Carlos, por favor. Opa! Nesse parágrafo anterior, né, ele diz, já não vives pelo corpo, vives da vida dos espíritos, vida isenta de misérias que afligem a humanidade. Depende da situação do espírito. Nem todos os espíritos saem isentos de dor, isentos de sofrimento. Até como acabamos de mencionar aqui no Obreiros da Vida Eterna. Os espíritos, a pessoa morre, mas não desencarna. Os órgãos falecem, mas ela não desencarna. E às vezes fica preso aqueles restos ali com um sofrimento enorme. Então, quando Kardec fala aqui, ele fala de generalidade. O espírito não sofre porque ele não tem mais corpo. Pelo menos dor física. A dor moral, sim. O espírito continua tendo. Mas a dor física não, porque ele não tem mais corpo. Teoricamente, ele não teria mais. Mas, como ainda está apegado à matéria,
como muitas vezes nem sabe que desencarnou, ele acaba sentindo todas as dores como se ainda encarnado estivesse. Só para esclarecer esse ponto aqui, Carlos. Eu tinha marcado também isso daí. Vais em plena liberdade percorrer o espaço e visitar os mundos, enquanto nós rastejaremos penosamente na terra, a qual se conserva preso o nosso corpo material, semelhante para nós a pesado fardo. Diante de ti, vai desenrolar-se o panorama do infinito, e em face de tanta grandeza, compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis com que os homens tanto se deleitam. A morte para os homens, mais não é do que uma separação material de alguns instantes. Do exílio onde nos retém a vontade de Deus, bem assim os deveres que nos correm neste mundo, acompanhar-te-emos pelo pensamento, até que nos seja permitido juntar-nos a ti, como tu te reuniste aos que te precederam. Não podemos ir onde te achas, mas tu podes vir ter conosco. Vem, pois, aos que te amam e que tu amaste. Ampara-os nas provas da vida, vela pelos que te são caros, protege-os como puderes, suaviza-lhes os pesares, fazendo-lhes perceber pelo pensamento que és mais ditoso agora e dando-lhes a consoladora certeza de que um dia estareis todos reunidos num mundo melhor. Nesse onde te encontras, deve extinguir-se todos os ressentimentos, que a eles daqui em diante seja inacessível a bem da tua felicidade futura. Perdoa, portanto, aos que hajam incorrido em falta para contigo, como eles te perdoam a que tenhas cometido para com eles. Lê a nota? Eu Que é li a uma- nota, porque, como eu disse, a prece é só um padrão de prece. O que eu chamei a atenção, e o que eu gostei de chamar a atenção, que eu senti a necessidade de chamar a atenção, foi daquela situação que eu mencionei. Deixa eu voltar aqui. Dos espíritos que não sofrem, que não têm corpo que não sofrem, mas muitos deles sofrem. Mas no resto, vamos ver a nota de Kardec. Nota. Podem acrescentar-se a essa prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais, conforme as circunstâncias particulares de família ou de relações, bem como a posição social que ocupava o defunto. Se se trata de uma criança, ensina-nos o Espiritismo que não está ali um espírito de criação recente, mas um que já viveu e que pode mesmo já ser muito adiantado. Se foi curta a sua última existência, é que não devia passar de uma completação de prova, ou constituir uma prova para os pais. Capítulo 5, número 21. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Pode partir para outra? Por favor. Senhor onipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que a tua luz brilhe para eles. Tira-os das trevas. Abre os olhos e os ouvidos. Que os bons espíritos os cerquem e lhes façam ouvir as palavras de paz e de esperança. Senhor, ainda que muitos indignos, ousamos implorar a tua misericórdia e indulgência para este irmão nosso que acaba de ser chamado do exílio. Faze o que o seu regresso seja o do filho pródigo. Esquece, ó meu Deus, as faltas que haja cometido, para te lembrares somente do bem que haja praticado. Imutável é a tua justiça, nós o sabemos, mas é imenso é o teu amor. Suplicamos-te que abrandes aquela na fonte de bondade que emana do teu seio. Brilhe a luz para os teus olhos, irmão que vens deixar a terra. Que os bons espíritos de ti se aproximem, te cerquem e ajudem a romper as cadeias terrenas. Compreende e vê a grandeza do nosso Senhor. Submete-te sem queixumes à sua justiça. Porém, não desesperes nunca da sua misericórdia. Irmão, que um sério retrospecto do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te perceber as faltas que deixas para trás e o trabalho cuja execução te incumbe para reparares. Que Deus te perdoe e que os bons espíritos te amparem e animem. Por ti orarão os teus irmãos da terra e pedem que por eles ores.
Perfeito. Seu Valdemir, Sim, o livro aqui tem uma nota de rodapé que eu achei muito interessante sobre essa prece. Fala que é uma nota de Kardec. Tem o seu? tem. É, que a prece foi Tem ditada também aqui. a um Pode médium de ler, por favor, Bordeaux. Verinha. Essa prece foi ditada a um médium de Bordeaux no momento em que passava diante das janelas de sua casa o enterro de um desconhecido. Quando eu li essa prece, eu achei muito interessante. É, a prece sugerida por um amigo espiritual. E aí, Uhum. esse médium estava em estado de prece. Estava receptivo à orientação dos amigos espirituais. Mauro, chegamos aos 22:01. Paramos aqui no item 62. 62, Pelas pessoas a quem tivemos afeição. para o dia 3 de junho. Ok. Gente, obrigado então, Valdemir, Carlos, a todos que colaboraram no estudo da noite de hoje. Vamos então fazer a nossa prece de agradecimento. E antes de encerrarmos, lembrar, né, que amanhã é aniversário do nosso amigo Valdemir, do professor. Então vamos lá, né, mandar mensagens de felicitações, preferencialmente lá no Ouvindo, respondendo aos ouvintes, né? Quantos Estaremos anos? lá, todo mundo lá bota uma mensagenzinha lá. Vamos bombar lá o canal, né? Quantos anos, Valdemir? Ih, rapaz, isso não pergunta, Ah, não. isso é uma pergunta de US$ 1 milhão. Mas vale para os amigos. 78. Ok. 78. Tá um Vamos, gato. é isso aí. Vamos à nossa prece, então, por favor. Não Então, parece Valdemir, faz mesmo. você a nossa prece. Sou eu? É, ué. Ah, tudo bem. Deixa eu diminuir a luz aqui um pouquinho. Amigo Senhor Jesus, mais uma vez, um grupo de irmãos teus, encarnados e desencarnados, se reúnem para estudar um pouco mais dos teus ensinamentos. E lembramos-nos, Senhor Jesus, dos seus ensinamentos, quando o Senhor nos disse que quando duas ou mais pessoas em seu nome se reunissem, o Senhor estaria entre elas. Por isso, amigo Senhor, não temos dúvida da sua presença entre nós. Não pelo nosso mérito, porque não o temos com toda certeza, mas por acréscimo de sua misericórdia, o Senhor está sempre conosco. Permita, Senhor Jesus, que essas oportunidades sejam renovadas quantas vezes forem necessárias para que possamos entender primeiramente os seus ensinamentos e depois praticá-los no nosso dia a dia. E ainda uma vez, Senhor Jesus, nós te pedimos que durante o sono do nosso corpo físico possamos, emancipados como almas emancipadas, nos reunirmos também para estudarmos os seus ensinamentos. Sabemos que isso acontece muitas vezes e não nos lembramos. Mas não queremos nos lembrar, Senhor Jesus. Queremos a oportunidade de continuar estudando enquanto repousa o nosso corpo físico. Ampara a todos nós e muito obrigado por ter nos dado esse Consolador prometido, que nos esclarece, que nos orienta e nos consola. Que a sua paz possa se fazer sobre cada um de nós. E em especial, Senhor Jesus, muito obrigado pelos 78 anos desta reencarnação. Que a sua paz possa se fazer e que eu possa me tornar um instrumento do seu amor, da sua paz, onde quer que eu estiver. Muito obrigado por tudo e permita-nos que, em teu nome e em nome de Deus, possamos concluir o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Obrigado, Deus. gente. Graças a Deus. Beijo, Parabéns, pessoal. Assim seja.